Fala galera, começando aqui um Tech News completamente diferente, trazendo um assunto que há muito tempo eu quero falar aqui no canal, há muito tempo eu me interesso e há muito tempo eu fico pensando assim, cara, por que eu não trago esse assunto para conseguir conversar também, que é em relação ao mercado, em relação também às bilheterias norte-americanas, ou seja, esse vídeo aqui ó, é o primeiro que a gente vai começar a ter todos os domingos sobre o box office, ou seja, as bilheterias norte-americanas ali, porque esse assunto de negócio, cara, eu me interesso demais também quando a gente está falando sobre cinema e tudo mais. E galera, vou focar, tá, no top 3. Então sempre a gente vai falar sobre top 3, sempre aos domingos, meio da tarde, talvez um pouquinho mais tarde, mas sempre trazendo aos domingos esse vídeo aqui específico sobre box office, as bilheterias norte-americanas. E galera, em primeiro lugar, ficou Pantera Negra, Wakanda pra Sempre, e ele conseguiu um feito, tá, nessa era pós-pandemia, de ser o primeiro filme a ficar 4 semanas seguidas em primeiro lugar nas bilheterias norte-americanas, tá? Isso, obviamente, que ele é um grande feito, ao mesmo tempo ele é um feito, cara, que não surpreende nada em relação ao mercado. Por quê? Porque os cinemas norte-americanos, tá? Eles estão sofrendo demais com, querendo ou não, uma ausência do público, né, para lotar realmente as salas de cinema, tá? Os lançamentos grandiosos que a gente está acostumado, e principalmente antes da pandemia acontecer, a realmente levarem o público para o cinema, lotarem o público do cinema e deixar muito forte em relação ao que o mercado norte-americano precisa de resposta nas bilheterias, mudou completamente, tá? Então, assim, tá bem espaçado os grandes lançamentos e os filmes médios, e, cara, muito pior ainda, os filmes de pequeno porte norte-americanos, eles não conseguem atrair o público no cinema. Não por causa de sua qualidade em relação ao filme, mas simplesmente por quê? Porque os ingressos dos cinemas norte-americanos estão muito, mas muito caros. Ou seja, o público está escolhendo muito ir assistir, né, no cinema os filmes quando é um filme, cara, de grande orçamento, simplesmente é um grande blockbuster, tá? Então, o público para os filmes médios e para os filmes menores, ele simplesmente está saindo, está ficando cada vez mais longe do cinema por causa do preço que tá os ingressos e tudo mais. E também a gente pode colocar, tá, esse crescimento do serviço de streaming também a ser também um motivador para o público ter mudado a sua rotina, porque principalmente no mercado norte-americano, a janela de lançamento é muito menor. Então, né, o público está também escolhendo esperar para ver em casa e não gastar o valor que está caro do cinema norte-americano para ver o filme simplesmente no conforto de sua casa, né? Então tem tudo também um aspecto, mas cara, tirando isso, é realmente um grande feito para Pantera Negra estar realmente completando 4 semanas em primeiro lugar nas bilheterias norte-americanas e provavelmente tá, ele vai conseguir completar uma quinta semana, porque só daqui a 2 semanas que a gente tem a estreia, simplesmente, cara, do segundo filme do Avatar, que obviamente ele vai conseguir pegar essa primeira posição, cara. A tendência do mercado está claramente sendo essa, tá? Pantera Negra, Wakanda para Sempre, conseguiu nessa quarta semana, ó, 17,6 milhões de dólares, e ele está chegando numa arrecadação próxima a 400 milhões, tá? Ele está com um valor aproximado agora de 393,7 milhões. Então esse valor simplesmente como é que acontece, tá? Ele é aproximado no domingo porque ele é realmente fechado e confirmado na segunda-feira. Só que esse aproximado que é sempre liberado, né, por quem está realmente fazendo toda essa averiguação dos valores, ele realmente dá muito próximo do valor final. Então por isso que sempre o mercado trabalha com esse valor já no domingo, mesmo que o domingo não tenha acabado nas bilheterias norte-americanas lá, mas ele sempre dá muito próximo. Então esse valor realmente é o valor que é colocado, né, em relação a toda a mídia, todo o mercado, tudo mais, como valor fechamento da bilheteria norte-americana. Em segundo lugar, galera, ficou o Noite Infeliz. Tem crítica liberada aqui no canal da Takes, o Noite Infeliz. É um baita filme que ele simplesmente é um encontro, cara, de gênero. Se tu imaginasse um filme, tá, com Duro de Matar encontrando Esqueceram de Mim, e trazendo ainda uma magia do Natal, é o que acontece no Noite Infeliz, é uma grande surpresa, cara. E ele estreou em segundo lugar nas bilheterias norte-americanas, e ele conseguiu ir além da previsão que ele estava antes da sua estreia de expectativa do que ia acontecer com essa bilheteria, tá? Ele estava com uma previsão de ter 10 milhões de dólares de arrecadação, e ele conseguiu superar um pouquinho, ele chegou a 13 milhões na sua estreia, tá? E isso também é muito importante, porque o filme ele tem seu custo, né, ao todo de 20 milhões. Só que esse custo, ele é um custo que, na verdade, a gente tem que sempre considerar o dobro, tá? Por quê? Porque o custo que o filme é feito, ele simplesmente é dobrado quando entra todo um custo de marketing e um custo também colocado ali para que vai ficar para o detentor de quem vai exibir o filme, ou seja, o cinema. Então, esse filme, mais ou menos, o custo dele vai dar 40 milhões ao todo. Provavelmente, né, esse filme do Noite Feliz, ele vai ter uma carreira longa, né? Em inglês, o título original dele, né, é Violent Night. E ele vai ter uma carreira longa agora em dezembro, ou seja, provavelmente ele vai conseguir passar, inclusive, esses próprios
40 milhões que ele teria de orçamento, assim, se a gente fosse considerar também os valores de marketing e outros custos que esse filme acaba tendo. Seu custo de produção, lembrando, ele é 20 milhões de dólares ali, teve uma baita de uma estreia, galera. Em terceiro lugar, tá, ficou um filme que tá sendo um grande prejuízo pra Disney, que é O Mundo Estranho, a animação, tá? Porque ele teve, cara, uma estreia que ficou muito aquém da sua expectativa, mas muito aquém da expectativa. E agora ele ficou em terceiro lugar nas bilheterias, fechando aqui nosso top 3. Só que ele não conseguiu se recuperar em nada devido à sua estreia, assim. Ele, né, tinha uma expectativa daqui a pouco por causa do boca a boca e tudo mais, as críticas do filme estão favoráveis também ao filme, mas o boca a boca não parece ter realmente levado as famílias a irem no cinema. E isso, obviamente, galera, tem muito impacto também com aquele assunto que a gente começou falando quando estava falando de Pantera Negra. O preço dos valores, né, para uma família, imagina pai, mãe e 2 filhos, mais pipoca, mais refrigerante, mais estacionamento, mais não sei o que, é um valor que passa, né, simplesmente dos US$ 100. Aqui no Brasil é a mesma coisa, quando a gente coloca em reais, ele passa também de R$ 100, assim, principalmente quando é uma questão de final de semana. Ou seja, está muito caro ir no cinema e isso está refletindo também para famílias inteiras poderem ir no cinema e comparecer, né, dando esse resultado total aqui no que a gente espera de bilheteria do filme, tá? Ele teve uma estreia, cara, na semana passada de 12 milhões e agora ele ficou em terceiro lugar com 4,9 milhões, assim. E ele teve uma queda de 60%, né, em relação à sua estreia. E, obviamente, assim, né, o custo do filme, para vocês entenderem o quanto que a Disney vai ter de prejuízo, sim, com o Mundo Estranho, tá? O custo dele foi de 200 milhões de dólares. Então, a estimativa que tá, por enquanto, aqui em relação ao mercado, tá? Eu tô vendo uma matéria da Variety aqui, que é um dos grandes portais de muitos, muitos anos norte-americanos ali, muito próximo também do Hollywood Reporter. Ele tá com uma previsão de ter uma perda, né, um prejuízo para a Disney, por enquanto, de 100 milhões de dólares. E esse é um valor extremamente alto para um filme ainda mais de animação, ainda mais feito pela Disney, ainda mais, se a gente for considerar a época do ano onde ele está sendo o seu principal lançamento, principalmente nessa parte de onde ele está sendo atingido o mercado, né, esse público família realmente, e muito mais voltado para o público infantil, ele vai ter um prejuízo gigantesco, né, para Disney e tudo mais. Então, galera, vamos encerrar aqui esse primeiro vídeo aqui sobre o box office, sobre as bilheterias norte-americanas. Obviamente, domingo que vem estou de volta aqui pra gente ir conversando, cara, cada vez mais sobre esse assunto que é muito massa também, que me interessa demais, sobre o mercado e tudo mais, pra gente ir conversando. Coloca embaixo nos comentários qual a expectativa que vocês têm, galera, também assim, para quando estrear o Avatar 2, o que vai acontecer com essas bilheterias norte-americanas. E eu quero saber muito de vocês também, assim, ó, se vocês estão tendo a rotina de ir ao cinema, como vocês tinham antes da pandemia, porque essa questão dos preços dos ingressos também é algo que a gente, querendo ou não, está sempre conversando, porque isso impacta demais nesse assunto aqui, que é o tema desse vídeo Take News aqui, especificamente sobre as bilheterias. Certo, galera? Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. E vamos falar a verdade, galera. Não custa nada dar o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. Take04, viva o sonho aqui.